Capítulo 2. Tempestades prestes a desabar. Do outro lado dos Alpes dos Valdenses vivia o maior grupo de hereges, os albigenses. Estes ocupavam muitas florescentes cidadezinhas e vilas no sul da França, à margem do rio Ródano. Povo laborioso, seu governo considerava-os dos melhores súditos. Subiu em 1198 um novo homem ao trono papal. Tomou o nome de Inocêncio III. Tornou-se o mais poderoso papa que já governara em Roma e forçou a maioria dos reis e dominadores da Europa a obedecer-lhe. Castigava severamente aos que não o faziam. Esse papa convocou os chefes de sua igreja para discutirem a maneira melhor de destruir os albigenses e os valdenses. Por esse tempo, os valdenses haviam levado suas doutrinas a muitos lugares da Europa. Pequenos grupos de pessoas residentes em Nápoles, Polônia, Alemanha, Morávia, Boêmia e Inglaterra adoravam a Deus da mesma maneira que o povo dos vales. Na França, porém, havia uns 200.000 albigenses. Inocêncio III decidiu destruí-los em primeiro lugar. Proclamou uma cruzada ou guerra santa contra os albigenses. Nos países dominados pelo papado em toda a Europa, os padres leram a proclamação do Papa. Ele convidava todos os homens para se unirem em um exército que marchasse contra os albigenses. Prometia-lhes as casas, terras e bens dos hereges que matassem. Assegurava-lhes também que todos os soldados mortos na cruzada seriam perdoados de seus pecados e teriam um lugar certo no céu. Em resultado, reuniram-se no sul da França homens de quase todos os países europeus, avolumando-se em grande exército. Grande parte dele, no entanto, consistia em ladrões, homicidas e aventureiros que esperavam enriquecer-se com os bens dos hereges. Os albigenses não possuíam soldados, nem fortalezas, nenhum meio de defesa. Ficaram indefesos enquanto a horda de cruzados invadia seu belo país, roubando, matando, queimando. O exército reduziu a outrora florescente região a uma ruína, e ao terminar a cruzada, os albigenses haviam sido destruídos. Apenas alguns haviam conseguido escapar pelas montanhas e reunir-se aos valdenses. Pouco tempo depois da cruzada, o Papa Inocêncio III morreu e os hereges sossegaram em relativa paz. Mais de um século após, tornou-se Papa João XXII. Lera a respeito da cruzada de Inocêncio III contra os albigenses e mandou 2 espias aos vales dos valdenses a fim de averiguar ali as condições. Os espias ouviram falar de uma reunião a que assistiam centenas de pastores e chefes valdenses. João viu prontamente que a cruzada de Inocêncio III não destruíra todos os hereges. Antes de poder completar a obra, porém, esse Papa, João XXII, também morreu. Os vales ficaram em paz por outros 30 anos. Ao tornar-se Papa, Clemente VI queria ver destruídos todos os valdenses, sendo posto fim à sua obra na Europa. Escreveu aos reis da França e de Nápoles, incitando-os a lançar cruzadas contra os valdenses e seus seguidores. Escreveu uma carta especial a Joana, esposa do rei de Nápoles, concitando-a a ajudar a limpar os vales pela destruição dos hereges que viviam ali. Os reis de França e de Nápoles, entretanto, hesitaram. Os valdenses achavam-se entre seus melhores cidadãos. Eram prósperos, pagavam prontamente os impostos, não causavam perturbações às suas autoridades. Por que haviam os reis de destruir tão valiosos cidadãos? De modo que os monarcas da Europa quietamente passaram por altas instruções papais e os valdenses aumentavam em número à medida que passavam os anos de paz. Vieram então os anos maus para o próprio papado. Um francês que se tornara papa mudou a corte de Roma para a cidade francesa de Avignon.
Cerca de 70 anos se passaram antes que outro Papa, Gregório XI, fizesse voltar o papado de Avignon para Roma. Gregório morreu um ano depois e o Papa novamente eleito enraiveceu os cardeais que o haviam elegido. Elegeram então outro Papa, que logo se estabeleceu novamente em Avignon. O Papa francês, é claro, afirmava que era o único Papa verdadeiro e amaldiçoava o de Roma. Esse anunciava que era o único Papa verdadeiro e amaldiçoava o de França. Muita gente não sabia a qual seguir. Um terceiro Papa foi eleito em 1409 para substituir os outros dois, mas nenhum deles queria resignar. Agora, 3 papas pretendiam o poder supremo, cada um amaldiçoando os outros. Só em 1414 um homem reconquistou o domínio supremo do papado. De maneira que, por 100 anos, os vales valdenses ficaram mais ou menos em paz, visto nenhum dos papas ter tempo de molestá-los. Realmente, a perseguição nunca cessou por completo. A Igreja Romana mandava homens chamados inquisidores para verificar quais não prestavam culto segundo o papado para serem mortos. No ano de 1400, um desses inquisidores reuniu alguns soldados e levou-os a um dos vales dos valdenses. Estes foram de todo surpreendidos. Os inquisidores aprisionaram 150 homens, mais várias mulheres e crianças, e levaram-nos a Grenoble, onde foram mortos. Enlevados com esse primeiro esforço bem-sucedido, o inquisidor Borelli resolveu repetir. Desta vez, ele sabia que os valdenses estariam alerta, de modo que esperaram até metade do inverno, quando a neve bloqueava os desfiladeiros. Então, com seus soldados, penetrou no vale e marchou sobre a cidadezinha de Pragelas. Alguns os viram vindo numa longa fila de figuras negras contra a alvura da neve e bradou um alarme para a vila. Os pais pegaram suas crianças, jovens levaram os velhos e os doentes. As sombras de uma longa noite hibernal caíam quando os soldados chegaram à vila e, seguindo os rastros recentes na neve, pronto alcançaram a procissão em fuga. Mataram muitos dos fracos e inválidos, tingindo de rubro sangue a brancura da neve. Então caíram as trevas, os soldados voltaram à vila e passaram a noite nas casas abandonadas de seus moradores. Os fugitivos não tiveram descanso naquela tremenda noite. Procuraram atravessar o passo da montanha de São Martinho para outro vale valdense, mas na escuridão e na tempestade muitos se perderam. Alguns caíram de elevados rochedos. Outros afundaram na neve para nunca mais se erguer. A luz da manhã revelou terrível espetáculo. Muitos dos valdenses tinham pés e mãos congelados. Alguns carregavam crianças que haviam morrido durante a noite. O povo achou 50 crianças mortas nos braços de suas mães, caídas na neve profunda à beira do caminho. Essa grande tragédia teve lugar na véspera do Natal, e até hoje os pais e mães em Pragelas contam a seus filhos a história do mais triste Natal que já passou naquele vale. Se bem que os valdenses sofressem muito durante essas perseguições, sobreviveram ainda. Quando a igreja ou as autoridades estatais prendiam seus missionários na França, Inglaterra, Alemanha ou Itália e lhes tiravam a vida, outros jovens de boa vontade lhes tomavam lugar. Finalmente, muitas autoridades eclesiásticas acharam que os missionários valdenses tinham de acabar e que a única maneira de consegui-lo seria destruir toda a nação valdense. Em 1487, o Papa Inocêncio VIII reinou em Roma. Lembrou-se de como um papa anterior do mesmo nome destruíra os albigenses na França. Ele queria tornar-se tão famoso como seu predecessor, de modo que proclamou longa declaração acerca dos valdenses, apontando-os como os piores hereges do mundo. Pedia que fossem todos mortos.
Caso não reneguem sua fé, declarou o Papa, cheio de ira, sejam esmagados como serpentes venenosas. Ele começou por procurar um homem que organizasse uma cruzada. Escolheu Catânio, famoso capitão italiano. Então o Papa escreveu ao rei da França e a Carlos II, duque de Saboia, ordenando-lhes que enviassem exércitos para ajudar Catânio a destruir os hereges. Concitou todos os católicos romanos a viverem em auxílio de Catânio. Uma vez mais reuniu-se um exército para exterminar os hereges e mais uma vez o Papa prometeu aos soldados que poderiam guardar para si todos os bens dos hereges que matassem. Em Turim, Catânio reuniu-se com seus outros oficiais para fazer os planos. Um contingente reunia-se em França e atacaria os valdenses daquele lado, ao passo que ele avançaria com seu exército do lado da Itália. Mediante ataque por dois lados ao mesmo tempo, esperava destruir os valdenses por completo e esmagar-lhes para sempre a fé.